Fala, gurizada, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Lunar de Computadores. E no vídeo de hoje vou mostrar para vocês esse computador aqui, tá? É um computador gamer assim mais antiguinho. O que acontece com ele, tá? O cliente me disse que, e eu já vou mostrar para vocês aqui a tela do computador. O cliente me passou a seguinte informação: o computador dele tinha travado e reiniciou. E quando reiniciou já não entrou mais no Windows. Então o que eu fiz? Eu cheguei lá, fiz o reparo do Windows na casa do cliente e o reparo não deu certo. O computador ficava travando. Trouxe aqui para o laboratório, tá? E eu fui fazer, salvei os arquivos e formatei o disco, tá? Ele chegou até 64%. O disco, a instalação chegou até 64% e travou. Então o que eu estou fazendo agora? Eu coloquei um SSD, tá? O SSD eu coloquei lá atrás. O gabinete dele é um gabinete gamer que permite isso, né? Então vocês podem ver os parafusinhos lá atrás. Coloquei o SSD lá atrás, um SSD de 240 GB. E eu comecei a instalação. Vocês podem ver que eu coloquei, aqui tá minha pendrive com Windows 10. E eu comecei a instalação do Windows, tá? Vamos ver, então eu vou tocar a ficha na instalação do Windows aqui e já volto mostrando para vocês. Vou falar sobre a configuração desse computador, sobre as peças dele que tem instaladas, as possibilidades de upgrade, porque vocês devem ter uma placa igual a essa, tá? Esse é um processador AM3+, é um FX 6000 e alguma coisa, não me lembro exatamente qual que é. Ele tem um módulo só de memória de 8 GB, mas vocês podem ver que ele tem 4 bancos ali. Essa placa ela provavelmente funciona em dual channel, já dá para ver pelas cores dos bancos de memória ali, tem 2 azuis e 2 pretos, tá? Geralmente ela fica nas cores para mostrar que funciona em dual channel, e ele mostra quais são os bancos que formam o par, tá? Essa placa-mãe é uma Asus, uma M5A78L-M Plus. Eu vou colocar depois na tela aqui do computador a descrição da placa para vocês verem direitinho e a gente acompanha tudo junto bem direitinho. Tá bom? Então acompanhem o vídeo até o final. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações aí e deixa o like para o canal crescer, tá bom, gurizada? Acompanhem o vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês direitinho como que vocês podem ver as possibilidades de upgrade. Mesmo que a placa-mãe de vocês não seja uma Asus dessa daqui, vocês vão conseguir descobrir as possibilidades de upgrade, tá? Então, aqui eu terminei a instalação do Windows, tá? A instalação do Windows foi bem rápida e fluida. O que eu vou fazer agora, tá? Eu vou instalar, coloquei minha pendrive aqui, eu vou instalar alguns aplicativos. Deixa eu abrir uma nova janela aqui. Aqui eu abri a janela com os dados do cliente e aqui eu abri a minha pendrive. Eu vou fazer o que? Eu vou instalar alguns aplicativos aqui para fazer a verificação e vou testar todos os componentes, tá? Eu vou dar uma pausazinha no vídeo enquanto eu instalo alguns utilitários, tá? Eu vou instalar o Google Chrome porque o Windows 10 vem com o Edge. Eu vou instalar alguns controladores aqui, os drivers eu vou instalar, e também vou instalar o Crystal Disk, que é um programinha que eu uso para verificar o HD, o estado dele, e eu vou verificar não o SSD que eu coloquei, obviamente, mas eu vou verificar o HD do cliente para ver como é que tá, e vou instalar também o programinha para fazer um benchmark dessa placa de vídeo dele. E depois já vou abrir a tela aqui da placa-mãe. Eu vou abrir o site da Asus para acompanhar junto com vocês aqui e ver as possibilidades de upgrade dessa placa-mãe AM3+. Então, voltei aqui. Agora já instalei alguns aplicativos, tá, que eu vou usar. Deixa eu botar o Chrome como padrão. Deixa eu terminar aqui a instalação de alguns aplicativos. Eu sempre, o que eu instalo, tá? Eu instalo o WinRAR, é um programinha de compactação e descompactação de arquivos. Instalo o Office. O antivírus eu não vou instalar porque o cliente tem lá.
um Norton, mas eu sempre instalo um antivírus pago para o cliente, porque os gratuitos não prestam. Desde 2008 para cá os antivírus gratuitos não prestam, tá? Eles têm a versão paga, então obviamente que eles vão deixar a maioria das licenças das vacinas eles vão deixar na versão paga. A versão gratuita ela contém em torno de 10% das vacinas só, e ela só protege contra worm e trojan. Ela não protege contra ransomware, adware, todas essas coisas mais perigosas. Então tá, eu instalei aqui. O que eu instalei? Eu instalei o Heaven Benchmark, que é o programinha que eu uso para fazer benchmark. Instalei o DiskMark 64, que é os 64 bits. Foxit Reader, para ele ter o programinha para fazer leitura e gravação de PDF. Suporte Lunard, que é para me fazer acesso remoto. Os 3 navegadores, que se dá pau em um, ele tem outro. Navegador mais seguro, Firefox. Navegador mais rápido, Google Chrome. E o intermediário é o Edge. Ele é médio de segurança e médio de velocidade, tá? Então, agora eu vou instalar o DiskMark. Vou pegar aqui, ó. É Crystal. Crystal Disk Info. É esse cara aqui que eu preciso, tá? Eu já tenho o DiskMark. Agora eu vou pegar o Disk Info, que ele me dá a informação do disco, se o estado do disco tá bom ou se tá detonado, tá? Então eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo, tanto do Crystal Disk quanto do Heaven, para vocês fazerem o benchmark da máquina de vocês, tá? Então agora eu estou fazendo download aqui, já vou fazer a instalação. Deixa eu dar uma pausazinha enquanto. Então, queridos, agora eu já baixei, já instalei o Crystal Disk Info, tá? Aqui eu tô vendo o SSD que eu coloquei novo, tá? Então ele mostra aqui, ó, número de vezes ligado, 3 vezes só, tá? Porque ele é 0. Número de horas ligado, 0, tá? Ele não fechou nenhuma hora ligado ainda. Então vocês podem ver aqui, ó, que ele tem os itens aqui, o pior valor e o limiar, eles estão bem distantes, tá? Se eu pegar aqui o D e E, que é o HD do cliente, apesar dele mostrar aqui que o estado dele está saudável, a gente vê que ele já foi ligado muitas vezes, ó, 1671 vezes, e ele trabalhou bastante já, 12.000 horas, mais de 12.000 horas trabalhadas. Tem alguns valores aqui, ó, que o valor aqui está bem próximo e muitas vezes até ultrapassou. Aqui, ó, o limiar é o tolerável, tá? É o mínimo aceitável. Então aqui o pior valor chegou a 35 e o que seria ruim seria 99. Mas seria 6. Mas tem alguns que o pior valor ultrapassou o aceitável. Olha aqui. Agora ele está atualizando a placa de vídeo. Está atualizando a placa de vídeo e ele pisca a tela. Então vocês não se apavorem, tá? Então aqui, mas tem alguns que o pior valor já passou o aceitável, o limiar aceitável. Por exemplo aqui, ó, end-to-end error, ele já chegou a 100 e o menor valor aceitável seria 99. Então ele já passou. Aqui 97, ele passou também. Então, ó, 45 é o limiar, 60. Então ele tem alguns valores aqui que já ele ultrapassou, tá? Então esse HD aqui, como ele joga jogos, esse HD aqui dele é de 1 TB, tá? Então eu tenho aqui, ó, o SSD que eu coloquei, que é de 240 GB, vai ser só para o sistema operacional e para os aplicativos. Ele pode colocar um ou outro jogo mais importante que ele queira, ele pode colocar aqui, tá? Porque vai ter bastante espaço livre. Eu já instalei tudo e ele tem bastante espaço livre, só falta eu instalar os drivers. Mas ele tem um HD de 1 TB para jogos, então ele vai ter que gravar os jogos dele, a maioria nesse cara aqui. Mas para jogos ele vai dar certo, tá? Eu vou até falar com ele depois, a gente vai fazer um backup dos arquivos dele, que os arquivos dele estão aqui, ó, nessas duas pastas, que são pastas que ele criou, e nessa pasta aqui, ó, usuários, Vini. Aqui estão as pastas dele. Então eu vou copiar esses arquivos dele aqui e vou botar para o SSD, que provavelmente caiba, e depois vou fazer a formatação desse cara para ele começar do zero nesse cara.
tá? Esse aqui é minha pendrive, então não se preocupem. Então agora eu vou instalar os drivers, tá? Então vamos lá. Então para instalar os drivers e a gente ver, então acompanha aí até o final, tá? Não deixem de assistir, porque a gente vai ver agora a placa-mãe e as possibilidades de upgrade, tá? Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui driver, ASUS, e vou colocar o modelo da placa-mãe, que é uma, deixa eu ver aqui, é uma M5A78, M5A78, vamos ver aqui, 78L-M, 78 L-M, tá instalando o driver de vídeo. Plus, que mais? Vamos ver aqui. Tá, é isso aí, Plus. Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a placa. Deixa eu ver aqui como é que tá o foco. Tá meio ruimzinho o foco, né? Tá, assim fica melhor. Então, eu venho aqui no site sempre do fabricante, tá? Então eu venho aqui no site da ASUS. Eu não vou vir em outros sites, tá? Por exemplo aqui, ó, No Device, Clube do Hardware. Eu vou nesses sites quando não tem o driver que eu quero, tá? O Clube do Hardware é um baita de um site. No Device também é um site muito bom para encontrar os drivers quando não tem no site do fabricante. Então a prioridade é sempre o site do fabricante, tá? Então aqui, ó, quando vocês entram no site do fabricante, ele já abre aqui, ó, suporte CPU e memória. Então a gente já vem primeiro aqui para ver o que ele suporta, tá? Então, ó, suporte a CPU. Ele vai me mostrar todos os processadores que ele suporta. E inclusive aqui, ó, tem o part number dos processadores, tá? Porque existem alguns processadores com part number diferente e ele pode não aceitar. Olha esse aqui, por exemplo, ó, um Athlon 2 X2 215, exatamente igual a esse. Mas por que ele colocou o part number? Porque existem alguns que tem uma diferença que ele não vai tolerar, tá? Então, aqui está o part number. Quando vocês forem comprar um usado, é bom vocês pedirem o part number e compararem, para não ter risco de vocês comprarem um processador que é incompatível com a placa. Ainda mais se vocês forem comprar um usado, que essa placa-mãe vocês não conseguem mais encontrar processador novo para ela. Então, vocês vão procurar usado. Então, olhem o part number e comparem aqui para não comprar coisa errada, tá? Então vamos lá ver. Aqui o Athlon 2X2, X3, X4, olha aqui, o FX, tá? Deixa eu ver aqui qual é o FX desse cliente aqui. Eu me lembro que, ó, é o FX 6300 de 6 núcleos, 3.5 GHz. Então, ó, o processador dele é esse aqui, ó. É o FX 6300. Esse é o processador que ele tem. Essa placa-mãe suporta tanto a M3+, tá aqui o socket, ó, a M3+, quanto processadores AM3, tá? Então, aqui a gente já vê também a potência que o processador consome, ó, 95 watts, 125 watts. Isso aqui também é importante na hora que vocês forem calcular a fonte que vocês vão comprar para esse computador, tá? Então vamos lá, ó, FX 8000, série 8000, ele suporta. Eu acho que esse série 8000 vai ser o melhor que ele vai suportar, ó. 8370, 4 GB, um cache de 8 MB. Depois ele vai para o Phenom 2, X2, X4, Phenom X6, Sempron. Esse aqui é horrível, não comprem o Sempron, é equivalente ao Celeron da Intel. Então o Phenom 2 X6 da série Phenom é o melhor que ele pode suportar, de 6 núcleos. Então eu fico nesse processador. Esse seria o melhor processador. Claro que a gente tem que comparar esses dois aqui, o 8370 do 8370E, mas de cara a frequência dele já é maior, ó, 4 GHz contra 3,3 GHz. O L3 é igual, ó, 8 MB, a potência dele é 125 watts. Então provavelmente esse processador aqui vai ser o melhor para essa placa-mãe, tá? Não deixa de ser um baita de um processador, 8 núcleos, né? Tá bom? Então assim que vocês vão ver qual é o processador que suporta e não vão ter erro, vocês não vão comprar coisa errada.
Aqui do lado, suporte de memória do dispositivo. Ele me pede aqui qual que é a minha placa-mãe exata, né? A minha é essa aqui, USB 3.0. Essa aqui não tem USB 3.0 e não é a Plus. Então aqui eu já baixei, ó. E aí a gente pode ver os discos que ele suporta. Disco geralmente não tem problema, tá? Geralmente não tem problema a compatibilidade do disco, compatibilidade dos SSDs, mas isso é o que a fábrica recomenda, são os que a fábrica recomenda. Vamos ver aqui, ó, SSD 6G, SSD PCI Express. O SSD PCI Express é esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu tenho um aqui, ó. Esse aqui é um SSD PCI Express, tá? Ele vem com o conector PCI Express e ele vem com o chip do SSD. Ele vem aqui parafusadinho, aqui a gente pode aumentar. Esse aqui é de 128, a gente pode aumentar, tá? Então ele está mostrando aqui quais são os modelos que ele suporta. Vamos ver aqui, Power Supply são as fontes, tá? E ele vai mostrando tudo que ele suporta para não ter risco de vocês comprarem coisa errada. USB 3.0, vamos ver aqui, flash drives, que são as pendrives. Isso aqui nada tem muito problema, tá? Aonde eu quero chegar aqui é na placa-mãe. Os controladores de vídeo, aqui tem os controladores. Isso aqui também é importante para quem é gamer. Tem algumas placas de vídeo que são incompatíveis, tá? Teve uma vez que eu comprei para um cliente uma placa de vídeo 1660 Super e foi incompatível com o processador dele, que era um processador AMD, se não me engano. Então eu tive que trocar a placa do cliente por causa da incompatibilidade. Então é bom vocês cuidarem aqui as placas de vídeo, a questão da compatibilidade das placas de vídeo, tá? Controladores RAID, as placas Ethernet, vai ter tudo aqui no manual, ó. Os adaptadores wireless para rede, né? Aqui, vamos ver aqui onde é que tá os teclados, os drives óticos, placas de captura de TV, adaptadores Bluetooth, webcam, drivers de disquete que a gente nem usa mais, os monitores. Então a gente tem toda a parte de compatibilidade aqui, tá? E aí, o que eu queria achar com vocês aqui é a memória. Tá aqui, ó. Eu tive que baixar um outro manual, que aquele ali não tinha. Eu baixei aonde eu vim aqui, ó, em manuais de documentação. E aí baixei o manual da placa-mãe, que tá aqui, ó. Versão em inglês mesmo, mas sem problemas. Aí aqui, ó. Aqui eu tenho na parte de memory, eu tenho aqui, ele me mostra que ele é dual channel, ó. Dual channel memory architecture. É a arquitetura de memória dual channel, tá? Então ele suporta 4 DIN slots no máximo de 32 GB. Então eu posso colocar no máximo 8 GB por banco, tá? Dando um total de 32. E aqui as frequências que ele suporta da memória, tá? Então ele suporta tanto memórias ECC quanto não ECC. ECC é memória com controle de erro, memória geralmente para servidor, uma memória bem mais cara. Essa memória tem até a Kingston, ela vende essa memória ECC com garantia end of life, que é garantia até o fim da vida, não, a garantia não expira. De tão boa que é a memória, a garantia é eterna. Então DDR3, aí ele fala as frequências aqui, ó. 2000, 1866, 1800, 1600, 1333 e 1066 MHz, tá? Ele fala aqui, ó, due to OS limitation, tá? Que dependendo da alimentação do sistema operacional, quando instalado total de memória de 4 GB ou mais, o Windows 32 bits, tá? Ele está dizendo que no Windows 32 bits não adianta tu instalar mais de 4 GB de memória ou 4 ou mais, que ele não vai reconhecer mais do que 3 GB. O máximo que ele vai reconhecer são 3 GB, tá?
Ele está falando isso dos sistemas operacionais 32 bits. Então vamos ver aqui embaixo o que mais que ele vai dizer. Ó. Ele está dizendo que quando eu uso processadores FX, da série FX, ele suporta DDR3, suporta acima de 1866 MHz. Tá, então ele vai me dizendo aqui, se eu uso processadores AM3, ele fala que eu tenho que usar memórias de 1066. Tá, então processadores FX eu uso até 1866 e quando eu uso AM3 eu uso até 1066 se for série 100 ou série 200 dos processadores, tá? Então eu tenho que olhar a referência deles na placa, tá? Então esses dois itens eram os itens mais importantes que eu queria mostrar para vocês, tá? É como que vocês olham quanto que suporta de memória e como que vocês olham quanto que suporta de processador, tá? Para vocês verem quanto que suporta de processador, vocês vão vir aqui em suporte CPU, vão vir aqui e olham os processadores que suportam. E aí vocês vêm aqui, ó, em suporte à memória / dispositivo, vocês vão ver a placa de vídeo que suporta. Vocês vão baixar esse daqui e vocês vão ver a placa de vídeo que ele suporta, para não ter risco de vocês comprarem uma placa de vídeo que é incompatível. Aqui tem toda a compatibilidade dos periféricos que essa placa-mãe suporta. E aqui no manual do usuário vai ter como que funciona a memória Dual Channel, tá bom? Qual é a frequência, quanto que vocês podem colocar no máximo. E aqui é onde eu queria chegar com vocês, tá? Existem muitas dúvidas sobre como funciona o Dual Channel, a instalação, o uso do Dual Channel nas placas-mães que tem essa função, tá? Então ele fala aqui, ó, que essa placa-mãe ela vem com um duplo rate, né, para memórias DDR3, né? Então ele suporta 2 pares de memória em Dual Channel, tá? E ele mostra aqui como que são os pares. Ó, tem algumas placas-mãe que elas funcionam A1 e B1, mas essa aqui é A1 e A2. Tá, ele mostra aqui, ó, canal A, A1, A2, canal B, B1, B2. Então vamos lá para a placa-mãe. Vamos ali na placa-mãe. Olha aqui, ó. Na placa-mãe ali, a gente tem, apesar de as cores não baterem, ó, a gente tem aqui o A1, a gente tem aqui o A1 e o A2, tá? Então a gente vai colocar as memórias no A1 e no A2. E as próximas duas a gente vai colocar no B1 e no B2. Tá bom? Nesse aqui a gente não vai seguir as cores. Tem algumas que a gente segue as cores. Nesse, especificamente, a gente não vai seguir. Então a gente vai colocar as duas memórias. A primeira aqui no azulzinho e a segunda no preto. E esses dois vão ficar livres porque é o canal B. Tá? Nem sei por que eles não fazem na mesma cor. Se eu fosse o engenheiro ou o desenvolvedor dessa placa, eu ia colocar na mesma cor. Eu ia colocar tipo azul o primeiro canal e preto o segundo canal, sabe? Não vejo por que fazer isso, só para complicar a vida de quem não sabe muito, né? Mas então, você sempre tem que olhar o manual, tá, gurizada? Olhem sempre o manual para vocês terem certeza disso. Teve uma placa que eu liguei errado. E aí um inscrito me avisou. Tá bom, gurizada? Então aqui tá funcionando perfeitinho. Problema resolvido do cliente, tá? Era só o HD mesmo. Agora eu vou ver se ele atualizou o driver de vídeo. Deixa eu ver se ele atualizou o driver de vídeo. Que se ele atualizou o driver de vídeo, eu já vou rodar o programinha do benchmark aqui. Atualizou aqui uma GTX 1050 Ti. Eu não instalei direto o do fabricante. Posso até instalar direto o do fabricante, mas eu já vou rodar o programa do benchmark agora. E depois eu vou fazer a atualização do driver e vou rodar de novo para ver se muda alguma coisa. Então vamos lá, vou rodar aqui e vou pedir o benchmark. Ó, benchmark F9, então aperto F9 para mim carregar um benchmark. Vamos lá, e aí eu vou dar uma pausa aqui e vou mostrar só o resultado para vocês com o driver do Windows e com o driver da NVIDIA, para a gente ver se dá diferença, tá?
e aí tá finalizado. Mas acompanha aí pra gente ver junto se vai melhorar o desempenho ou não. Ó, tá rodando aqui, eu já tô pedindo o benchmark. O benchmark já tá passando aqui embaixo. Eu vou dar uma pausa aqui pra gente ver o resultado final depois. Então tá aí, gurizada, finalizado o benchmark aí, sem o driver da fábrica, mas com o driver recomendado pelo próprio Windows, tá? Eu rodei ele no high, rodei em 720p, que é qualidade HD, né? E vocês podem ver aqui que os frames por segundo, a média deu 139 frames por segundo, tá? Foi bem bom até. Aí o mínimo deu 9 e o máximo deu 269. Agora eu vou baixar o driver e vou instalar e vou rodar de novo aqui, tá? Então é uma 1050 Ti, vamos embora. Deixa eu fechar aqui e vou lá pro site do fabricante. Vamos lá pro Google. Deixa eu fechar aqui. Voltamos para o Google. Deixa eu fechar esses manuais aqui que eu não vou mais usar agora. Vou botar aqui driver GeForce 1050 Ti. Vamos embora. Então vamos lá no site da NVIDIA, no site da fábrica. Sempre gosto de ir, como eu disse para vocês, no site do fabricante. Então vamos embora. Então aqui vou escolher aqui a placa. Vou escolher é uma GeForce. Vou escolher aqui é uma... Deixa eu ver aqui qual é o modelo direitinho da placa. Pera aí. Então tá, eu vim aqui, ó. Deixa eu baixar um pouquinho para vocês verem melhor. Aqui tá bom. Então eu escolhi a GeForce. Escolhi a série 10, porque é uma 1050, então é uma 1050, né? GeForce GTX 1050 Ti. Meu Windows, que é o Windows 10 64 bits, o idioma que eu quero. Botei download, botei iniciar pesquisa, ele já me deu aqui tudo que eu preciso, tá? Todos os drivers possíveis e imaginários que eu tenho, tá? Então tem algumas versões do Game Ready. Tem a versão de 26 de janeiro de 2021, tem a versão de fevereiro, então quanto mais para cima, mais atualizado, tá? Então o que eu vou pegar? Vou pegar aqui a última versão do Game Ready, e ele já começa a baixar aqui do lado. Deixa eu ver aqui, eu vou pegar o NVIDIA Studio Driver, o último que foi de maio também. E agora eu sempre gosto de abrir nova aba. E aí eu já faço o download aqui desse cara. Eu vou fechar porque eu não vou mais usar. Faço o download desse cara também. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui ele quer que a gente coloque nosso e-mail para receber as últimas novidades da GeForce. E tem esse cara aqui também, ó, que é o GeForce Experience. O GeForce Experience é legal porque se vocês tiverem ele, vocês podem fazer uma conta de vocês. E ele fica monitorando os jogos de vocês, ele ajuda a configurar os jogos, é bem legal mesmo, tá? Então agora eu vou só esperar o download terminar aqui. Eu já vou instalar aqui o GeForce Experience. Só vou esperar esses dois downloads terminar, já vou fazer a instalação deles. Vou dar uma pausa aqui, depois que tiver tudo instalado, eu volto pra gente fazer o benchmark e ver se fica melhor do que antes. Então, gurizada, terminei aqui agora o benchmark com o driver instalado, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui um comparativo aqui, eu tinha anotado aqui no papel, ó, o comparativo aqui, ó, 139.4, ó, era o FPS médio, agora com o driver instalado deu 143, a pontuação deu 3.600, com o driver do Windows 3.500, o FPS mínimo deu 20, com o driver do Windows 9, quase dobrou, e FPS máximo 298, esse não mudou muito, 296, mas então melhorou bastante, principalmente o FPS mínimo melhorou bastante, vale muito a pena, eu achei que vale muito a pena fazer a instalação do driver do fabricante e não deixar com o driver do Windows.
Tá bom, gurizada? Então, finalizando aqui, obrigado por quem assistiu. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixa o like aí para ajudar a crescer o canal e esse vídeo chegar para mais pessoas. Tá bom, gurizada? Grande abraço, Deus abençoe vocês. Comentem aí, deixem sugestões aí dos vídeos que vocês querem. Tchau!